E hoje eu tenho a honra de passar a palavra para uma trabalhadora de segunda, nossa colega, que é trabalhadora aqui da casa na nossa noite, mas que ainda não teve oportunidade, não tinha tido até então a oportunidade de conversar aqui conosco, e nos traz um assunto hoje que acho que muitos de vocês conhecem, muitos praticam, e eu penso que nós nunca falamos aqui sobre isso. Então, eu te agradeço muito. Vai ser ótimo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está em casa. Então, eu trouxe... Não? Nem falei qual é o assunto para manter. Quer que eu pegue esse aqui? Vamos ver. Fala de novo. Oi, agora. Olá, agora. Então, eu trouxe esse assunto, é um assunto que eu sou apaixonada, estudo ele há mais de 10 anos e aplico, trabalho com essa ferramenta. E foi uma ferramenta que surgiu para mim na minha vida numa época que eu estava trocando de carreira. Eu trabalhei muitos anos como fonoaudióloga e, naquele período, eu estava encerrando minhas atividades como fonoaudióloga e estava meio que não sabia muito bem o que eu ia fazer. E apareceu o Ho'oponopono na minha vida e eu comecei a praticar, e de lá para cá ele foi direcionando a minha vida, no sentido de aparecerem coisas que eu me interessei, terapeutas que me ajudaram a passar por esses processos, atividades que eu fui me dedicando, e cheguei hoje onde eu faço as atividades que eu desenvolvo hoje, todas, de uma certa forma, foram direcionadas por essas minhas práticas. Então, é um assunto que eu gosto muito, divulgo, trabalho com ele, e que é o Ho'oponopono. E ele tem essa possibilidade de nos trazer uma transformação muito profunda quando a gente aplica, trabalha de uma forma efetiva com ele, e é muito encantador. Então, o Ho'oponopono, acho que muita gente conhece mesmo, ele é uma filosofia de cura e perdão de origem havaiana. E ele trabalha com corrigir um erro ou restaurar o equilíbrio. Por que isso? Porque nessa filosofia parte do princípio que nós somos perfeitos. Nós somos a imagem de Deus. Então, se nós somos perfeitos, nós temos que corrigir o quê? Né? Então, a gente sai dessa perfeição quando a gente começa a se envolver com as coisas externas, com ansiedades, com medos, que eles chamam de memórias, e a gente deixa essas memórias tomarem conta da nossa vida. Então, a gente se afasta dessa perfeição. E, então, o corrigir um erro é nos trazer de volta para esse lugar de equilíbrio e perfeição que o Ho'oponopono trabalha. E, originalmente, ele era trabalhado de forma coletiva nas tribos havaianas. Então, sempre que acontecia algum problema com algumas pessoas, as pessoas envolvidas eram reunidas pelo xamã ou pela pessoa responsável, e aquele assunto era debatido até que todas as pessoas envolvidas naquilo conseguissem resolver de verdade dentro de si, e não restasse mais nenhuma mágoa, nenhuma raiva, nenhum problema que tivesse causado, né, toda a situação. Só que ele não era uma coisa muito prática, né, por ser um trabalho de forma coletiva. Então, esta é a Morna Simeona, uma xamã que transformou o Ho'oponopono. Ela trabalhou de uma forma que a gente pudesse fazer esse trabalho de forma individual, que ela chamou de Ho'oponopono de identidade própria. Por quê? Se a gente faz parte do todo, se a gente vive no todo, como seres
que estão ligados, né? Estamos todos ligados, somos todos um. Aí vem a frase, somos todos um. Se somos todos um, se eu trabalhar em mim, qualquer problema, mesmo que esteja relacionado com outra pessoa, eu acabo levando esta melhora para todas as pessoas envolvidas, mesmo trabalhando só dentro de mim. Então, com várias ferramentas que a gente vai ver daqui a pouco, várias ferramentas que existem para a gente fazer essa limpeza de memórias. Então, o Ho'oponopono parte do princípio de que tudo que acontece na nossa vida é causado por memórias que a gente carrega no subconsciente e que foram plantadas desde a nossa infância, desde que nascemos, e de outras vidas, ou da nossa ancestralidade, né? Traumas ou problemas que aconteceram com nossos pais, nossos avós, ficam através do DNA no nosso subconsciente. E as coisas também que a gente foi vivendo desde que nascemos. Tudo isso fica guardado, eu costumo falar que ficam guardados em gavetinhas, ali, esquecidas. Às vezes, um gatilho, que a gente nem sabe qual é, abre uma dessas gavetinhas e aí aparecem alguns problemas, aparecem medos, aparecem traumas que a gente, às vezes, não sabe nem de onde que veio, né? Então, são essas memórias que são ativadas e desenvolvem problemas, qualquer que seja, situações na nossa vida. Então, para o Ho'oponopono, quando a gente limpa essas memórias, a gente vai trabalhando energeticamente toda essa situação e, no momento que a gente libera essas memórias, esses problemas são resolvidos, né? Então, essa é a base do trabalho do Ho'oponopono. E o Dr. Hugh Lane, um pedacinho. Dr. Hugh Lane, acho que foi a pessoa que deixou o Ho'oponopono mais conhecido. A Morna trabalhava muito no Havaí, não saía muito, mas o Ho'oponopono acabou sendo mais difundido quando o Dr. Hugh Lane foi convidado para fazer um trabalho num hospital de doentes psiquiátricos, de presos psiquiátricos no Havaí. Era um hospital onde ninguém queria trabalhar, porque os presos eram perigosos, casos graves, os funcionários não queriam ficar lá, né? Os presos andavam algemados nos pés ou dopados, porque realmente os casos eram muito graves. E o Dr. Hugh Lane foi convidado para fazer um trabalho naquele hospital para ver se conseguia melhorar a situação, tanto dos presos quanto dos funcionários, né? E ele trabalhou durante 3 anos dentro desse hospital, sem nunca ter atendido nenhum funcionário, nenhum dos presos. E, em 3 anos, esse hospital foi desativado, porque todos aqueles presos que eram considerados irrecuperáveis acabaram sendo liberados, e os poucos que não conseguiram ser liberados passaram para alas com menos gravidade. E o que ele fazia? Ele trabalhava com as fichas desses presos em cima do sentimento dele. O que aquelas fichas causavam de sentimento nele? Raiva, né? Enfim, porque as fichas eram os crimes, não eram coisas graves. Então, ele trabalhava em cima do que ele sentia e ia trabalhando com as ferramentas do Ho'oponopono em cima do que ele sentia. E, no momento que ele ia liberando nele esses sentimentos, toda a ala, todas aquelas pessoas envolvidas eram trabalhadas também energeticamente, aquilo ia melhorando. Então, passou um tempo que num primeiro momento, os funcionários não queriam, tinha muita falta, os funcionários não iam trabalhar, e, no fim, a energia começou a melhorar, os funcionários passaram a trabalhar, os presos deixaram de precisar andar algemados, deixavam de ter que ser dopados, né? E a harmonia passou a existir dentro do hospital. Então, quando essa história foi divulgada, é que o Ho'oponopono começou a ficar mais conhecido pelo mundo, né? Então, foi com esse trabalho que o Dr. Hugh Lane fez nesse hospital lá do Havaí.
Então, o que é? O Ho'oponopono trabalha muito com autorresponsabilidade e gratidão, que são a chave básica para a transformação. Por que a autorresponsabilidade? Porque falamos ali, tudo que acontece na nossa vida é causado por memórias. Então, nós temos o poder de resolver essas coisas na nossa vida. Então, qual é o mais comum quando acontece alguma situação desagradável para a gente? É procurar fora um culpado, né? Alguém, seja quem for, né? Em vez de a gente olhar para dentro, a gente vai olhar para fora para botar a culpa em alguém. E o Ho'oponopono nos pede para olhar para dentro. Qual é a memória que eu estou ativando nesse momento e que está me causando toda essa situação que eu estou vivendo? Então, essa é a autorresponsabilidade. E quando a gente começa a olhar, trazer essa responsabilidade, 100% de responsabilidade para mim mesmo, a gente começa a mudar. Porque no momento que eu começo a perceber que só depende de mim, de uma certa forma, pode ser complicado, porque eu vou dizer, puxa, eu que preciso fazer isso. Mas também eu não preciso de ninguém. Então, é de mim que depende isso. Se eu quiser realmente fazer esse trabalho, eu não preciso de ninguém, né? É a minha responsabilidade. Então, de uma certa forma, isso também é mais fácil, porque basta eu me dedicar e isso vai mudar. E a gratidão, no sentido, a de gratidão tem, né, acho que a gente já vai falar das frases, mas as frases são sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sou grato é a última delas, né, que a gente fala. Quando a gente trabalha a gratidão de uma forma verdadeira, sentindo realmente uma gratidão genuína, tudo vai transformando na nossa vida, né? E aqui ele fala também que não é só a gratidão pelas coisas boas que nos acontecem, a gratidão pelas coisas desafiadoras que aparecem, no sentido de que é uma oportunidade para eu liberar aquela memória que está aparecendo naquele momento e que, no momento que eu liberar aquela memória, eu posso liberar essa situação toda. Então, ver com gratidão todos os desafios também que acontecem na nossa vida. Praticar a gratidão por cada coisinha minúscula que às vezes acontece, a gente deixa de lado, valoriza sempre as coisas mais desafiadoras que acabam acontecendo. Mas quando a gente começa a prestar atenção nas pequenas coisas, no dia a dia, que pode ser bobagem, mas e agradecer por isso, tudo vai mudando. Todas essas coisas vão mudando. E outra coisa que o Ho'oponopono fala muito é o viver no presente. O que é isso? É estar atento a tudo que nos acontece o tempo inteiro, porque é só desta forma que a gente vai estar atento às memórias que estão se manifestando e causando as situações que a gente está vivendo. Então, estar atento no sentido de, eu começo o dia super bem, daqui a pouco acontece alguma coisa e eu entro num estado de raiva. Te dar conta, né? A gente começar a se dar conta o que aconteceu, e mesmo que não saiba o que aconteceu, perceber que mudou a energia, que eu estava numa energia super boa e daqui a pouco agora estou numa energia de raiva, começa a limpar, usar alguma das ferramentas de limpeza para sair daquele estado e voltar para o estado de equilíbrio, né? Então, o Ho'oponopono é a gente trabalhar em nós mesmos o estado de equilíbrio, buscar essa limpeza de memórias para voltar para o estado de equilíbrio que deveria ser o nosso normal o tempo inteiro e, desta forma, estar num estado de paz interior, que é onde a gente deveria estar sempre, nesse estado de paz interior. E com o Ho'oponopono, a gente tem várias ferramentas. Eu trouxe algumas aqui hoje, porque são inúmeras ferramentas. E, às vezes, quando a gente vai praticando, vai se inteirando e vai tendo mais e mais intimidade com a prática, essas ferramentas podem nos ser intuídas também, né? Então, aqui são umas.
Já tem ferramentas que foram, o Colibri, como eu vou falar daqui a pouco, que já foram intuídas por outras pessoas, né? Não veio da Morne nem do Dr. Hugh. Então, quando a gente vai se conectando, às vezes vem surgindo essas ferramentas para a gente também trabalhar. Acho que a mais comum de todas, que todo mundo já deve ter ouvido falar, são as 4 frases, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Acho que é a ferramenta que é mais comentada. E o que quer dizer essas 4 frases? Então, sinto muito é quando eu reconheço que eu permiti que alguma memória entrasse no meu campo energético e me tirasse do meu estado que deveria ser o normal, de equilíbrio. Então, eu estou reconhecendo que algo entrou no meu campo para me tirar daquele meu estado. Então, eu quero o meu perdão interior por ter permitido que aquela memória chegasse, se manifestasse através de mim. Me perdoe, eu estou pedindo a Deus, ou a fonte, ou seja, como cada um reconhece essa energia superior, me ajudar a me perdoar por ter permitido que aquela memória, né, que aquela situação se manifestasse. O te amo, ele transmuta qualquer energia negativa. O te amo transmuta, então, as energias negativas em energias de fluidez. E o sou grato é a nossa gratidão no sentido que a gente reconhece que no momento que eu faço o pedido de limpeza de memórias, eu tenho a certeza que aquele pedido vai ser atendido. Então, eu sou grato, já estou agradecendo pela limpeza de memórias que vai acontecer. Então, como que acontece isso? A gente está conversando com o nosso subconsciente, né? Então, com a minha mente consciente, eu reconheço que eu preciso limpar alguma memória que está me incomodando. Eu tenho que pedir ajuda para o meu subconsciente levar esse pedido de memórias para a fonte, para Deus. E através do Divino Criador, essa limpeza é liberada, essas memórias são liberadas. Não somos nós, não sou eu, não sou, né? É a fonte, é Deus. E aí o que acontece? O que é muito falado? A gente ou é coordenado pelas memórias, toda essa situação que está acontecendo, ou pelas intuições divinas, inspirações divinas. Essas inspirações a gente começa a receber no momento que a gente libera essas memórias, a gente abre espaço para receber essas inspirações divinas. Então, e aí, o que é essas inspirações divinas? Então, está passando por qualquer situação e vai fazendo esse pedido de limpeza de memórias, daqui a pouco começa a vir ideias para solucionar aquele problema, ou vai vindo coisas que a gente, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, não tinha me lembrado. Isso são as inspirações. Essas inspirações divinas são enviadas para nós o tempo inteiro. Mas o que acontece? A nossa mente, tagarelando o tempo inteiro, não permite que essas inspirações cheguem até a gente. Então, quando a gente vai liberando essas memórias, a gente passa a receber essas informações, né, que são nossas e que não chegam porque as memórias estão ali tagarelando o tempo inteiro. A outra ferramenta que é muito poderosa, a respiração Ra. Ela tem um mudra que a gente faz, então, ali, separando esses 3 dedos das 2 mãos, entrelaça, formando o símbolo do infinito, né? Então, esses 3. Isso. Relaxa no colo com esse mudra. Ele ajuda na conexão. Quando a gente faz esse mudra, ajuda na conexão que a gente vai ter com as energias superiores. E aí vamos inspirar, fazer uma respiração de 4 tempos.
A respiração Ra, ela é muito poderosa em situações onde a pessoa está com depressão ou em quadros depressivos. Então, esse conectar através do mudra e prestar atenção na respiração, todas as ferramentas, fazer aqui um parênteses, todas as ferramentas, elas precisam ser aplicadas com consciência, não é no automático. Porque essa consciência, é o estar no presente, é prestar atenção no que está fazendo, é que vai fazer essa limpeza de memórias. Então, fazer essa respiração de 4 etapas, que é inspirar, contando até 7, segura, contando até 7, expira, contando até 7, e segura com os pulmões vazios, contando até 7, que vai repetindo por 9 vezes essas 4 etapas, a gente entra num processo de conexão consigo mesmo, com as energias superiores, e vai saindo dessas energias mais depressivas. E realmente, né, é uma ferramenta bastante poderosa. E ela pode ser feita o tempo inteiro, né? Sempre que tiver, não requer, é um momento que tu consegue sentar uns minutinhos e se conectar com isso. Pode ser feita de manhã, quando acorda, e antes de dormir, para entrar em processos mais serenos, né? Aliás, todas essas ferramentas, elas podem ser usadas já de manhã, porque as 4 frases já começa o dia limpando qualquer situação que possa vir se apresentar no nosso caminho. Então, a gente já vai limpando isso antes, vai trazendo uma energia de fluidez para a nossa vida durante o dia, né? A respiração também, já começar o dia se conectando num estado mais de leveza e de fluidez, de equilíbrio, já nos leva com uma outra energia para começar as nossas jornadas diárias. Então, aqui a respiração, ela movimenta, então, a energia vital por todo o corpo, quando a gente vai fazendo essas 4 etapas, né? Então, porque inspira, e o contando até 7, aqui não é em segundos, é o nosso tempo. Então, tem pessoas que precisam fazer mais rápido, outras conseguem fazer mais devagar. É no seu tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspira, contando até 7. Segura, com os pulmões cheios de ar, contando até 7. Expira lentamente, contando até 7. E segura, com os pulmões vazios, contando até 7. Isso vai trazendo uma calma e uma conexão muito profunda com a gente. Então, sempre sempre no seu ritmo, né? Sempre pelo nariz, né? A respiração sempre feita pelo nariz, inspira e expira pelo nariz. Outra ferramenta que é muito legal, é fácil de fazer e pode ser usada o tempo inteiro, é a água solar azul, que é colocar água no sol dentro de uma garrafa azul de vidro, sem tampa de plástico ou metal. De preferência, só colocar um tulezinho na boca da garrafa, né? Um papelzinho, alguma coisa para não entrar poeira. E aí deixar umas 2 ou 3 horas no sol. E depois pode transferir ela para qualquer recipiente. Mas, na hora que ela está no sol, ela tem que ser dentro de uma garrafa de vidro. E a água solar azul, ela faz exatamente o mesmo processo que as 4 frases, sem que a gente precise ficar pensando naquilo. Então, no momento, está numa situação, toma um copo d'água, vai tomando aquilo, pode usar essa água para cozinhar, para lavar roupa, para limpar a casa. Só colocar, então, uma água filtrada dentro da garrafa e deixar no sol. Quando não tem sol, porque às vezes acontece de chover muitos dias, pode ser numa lâmpada amarela, que já não é tão comum hoje, né, achar, mas ela pode ser numa lâmpada incandescente daquelas, ficar pode deixar um pouco mais de tempo daí, porque não é no sol, mas também é uma ferramenta bem poderosa e é fácil de usar, né? Só a gente pode ir fazendo um pouco de água todos os dias e ir armazenando essa água para a gente ir consumindo ela durante os dias.
Então, sempre numa garrafa de vidro e sem tampa de plástico ou metal. Colibri, como eu falei antes, essas ferramentas podem ser inspiradas. A pessoa com quem eu aprendi o Ho'oponopono, que fiz toda a minha formação, ele era gaúcho, o Al McAllister, já faleceu ano passado, e ele morava no Rio de Janeiro. E o processo de trabalho dele com o Ho'oponopono foi todo com o Dr. Hugh Lane. E num ele estava organizando um workshop sobre prosperidade e mandou um e-mail para o Dr. Hugh Lane perguntando qual ferramenta que ele poderia usar, ou o que ele poderia usar como para ilustrar o workshop. E quando ele mandou esse e-mail, entrou pela janela do quarto do escritório dele um beija-flor, circundou ao redor dele e ele ouviu: está aqui a tua resposta, e o beija-flor saiu. E ele foi procurar o que significava o beija-flor, colibri. Beija-flor significa abundância, prosperidade e energias, né, conectadas com toda a abundância. E o que ele faz? Ele nos tira da energia da escassez e nos conecta com a frequência da prosperidade. Como que eu uso? Falando colibri quando está passando por algum processo que tenha de falta de dinheiro ou precisando de dinheiro, então vai te conectando com o colibri, falando só, colibri, repetindo, ou imaginando, aí a criatividade é de cada um, ou imaginando o colibri circundando, limpando essas energias densas, né? Então pode ser usado de qualquer forma, escrevendo o colibri, colocando uma foto de um colibri em lugares estratégicos, né? Ou na agenda, ou no celular, enfim. Eu tinha até pouco tempo um colibri na minha tela de celular. Então, e ele foi inspirado para o Al McAllister. Tem outras pessoas que eu sigo do Ho'oponopono aqui no Brasil, e cada dia vem aparecendo outras ferramentas. Então, para qualquer um pode aparecer em algum momento de conexão uma ferramenta que pode trazer essas, né, nos tirar de alguma energia mais densa. Então, o colibri também é uma ferramenta muito forte. Gota de orvalho. Eu trouxe aqui algumas ferramentas que são fáceis de usar, né, e que qualquer um pode usar. A gota de orvalho, o Dr. Hugh Lane falava que era a graça de Deus para cada um de nós. Então, gota de orvalho, ela nos tira de situações, de qualquer situação, na realidade, mas muito usada para medos. E eu tenho uma história muito louca para contar com a gota de orvalho. Há uns anos atrás, eu desenvolvi um trauma de viagem. Comecei, não sei de onde, de uma hora para outra, comecei a ter medo de viajar, de qualquer coisa. Eu tinha que entrar num ônibus, num carro, fosse o que fosse, eu entrava em pânico, quase. Era uma coisa sem controle. E numa das vezes, eu estava voltando do interior do Rio Grande do Sul para cá. Eu sou de Juí, lá no noroeste do estado. E estava chovendo, e eu entrei no ônibus e começou a me dar um ataque de pânico, com chuva e a estrada. E aí me lembrei que eu tinha no meu celular uma meditação com a gota de orvalho. Coloquei o fone e fiquei ouvindo, né? Me concentrei naquela meditação e fui indo. Na metade da viagem, aquele meu pavor passou. Eu vim o resto da viagem até aqui olhando a chuva pela janela e nunca mais tive nenhum medo de viajar. Então, não sei qual foi o trauma, não sei o que foi que desencadeou esse meu medo. Foi resolvido e eu também não sei qual é. Então, outra coisa que o Ho'oponopono faz, a gente limpa as memórias, às vezes não precisa reviver aquilo que está causando, que foi a causa. A gente, muitas vezes, libera essas memórias sem nem saber qual é a memória que está causando aqueles problemas, que é, nesse caso, que aconteceu comigo. Só com a gota de orvalho, só ouvindo, né? A meditação onde ia falando gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, e foi o suficiente para
resolver esse meu problema. Então, como que usa? Também, ou vai falando, ou imagina a gota de orvalho te cercando, ou imagina uma chuva de orvalho caindo e limpando as energias negativas, enfim, né? A criatividade também está contando. E mais poderoso ainda é quando a gente associa a gota de orvalho com o lápis borracha. Então, aí, assim, muitas vezes as pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar, né, de Ho'oponopono, ficam olhando isso aqui, é coisa de maluco, né? Que um lápis borracha vai resolver o meu problema. Por quê? A gente está conversando com o subconsciente. Então, um lápis borracha pode nos trazer ideia, para o subconsciente, de apagar aquela memória. E associado com a gota de orvalho, que já é uma coisa que tira nossos medos, que trabalha os nossos medos, ele potencializa. Então, como que eu uso? A gente bate com a parte da borrachinha ou numa parte do corpo que está com problema, está com dor, né, ou algum problema de saúde, falando gota de orvalho, batendo com lápis borracha. Ou escreve o problema que está passando num papelzinho, dobra o papelzinho e vai batendo com o lápis borracha em cima daquele papel, sempre que lembrar, durante várias vezes por dia. Ou está passando por algum problema com alguém. É uma das poucas ferramentas que a gente usa para o outro. Coloca o nome da pessoa, ou o teu próprio nome. Se, né, minha vida está uma bagunça, quero resolver a minha vida. Põe o teu nome no papelzinho e vai batendo com o lápis borracha em cima falando gota de orvalho. É uma ferramenta poderosa também. Tenho até uma outra situação que aconteceu com a gente estava no Rio, o celular do Rogério estragou lá, enquanto ele estava atendendo, travou total e ele precisava usar o celular, estava enlouquecido, que não conseguia, não ligava, não desligava, não tem como tirar a bateria, travou total. E eu, sempre com o meu lápis borracha, peguei o celular dele, comecei a bater em cima, não foi 5 minutos, o celular voltou a funcionar e tal, e abriu. Então, ele serve para qualquer coisa. Né? Quer vender um apartamento, quer vender uma casa, vai pelas paredes do apartamento agradecendo, né? E batendo, agradecendo. Então, também a criatividade aí é solta, mas é poderoso, funciona. Como que funciona? Qual é o segredo de tudo isso? Ser, como eu falei no início, usar com consciência, não fazer no automático e com consistência. Não adianta fazer uma vez por mês e querer que tenha resultados. A gente tem que usar, né, todos os dias, sempre que puder, e sempre com consciência, fazendo, prestando atenção no sentimento. Então, está em uma situação de raiva, foca na raiva, olha para a raiva e vai usando as ferramentas até perceber que aquele sentimento está se dissolvendo. Aí eu sei que aquilo está funcionando. Né? Se fizer no automático, não vai funcionar. Tem que ser sempre com a consciência naquilo que está sendo feito. A Morna Simeona, então, falava aqui sempre: estamos aqui somente para trazer paz para a nossa própria vida. E se trazemos a paz para a nossa vida, tudo em nossa volta descobre o seu próprio lugar, seu ritmo e a sua paz. Então, esse é o processo, a gente trabalhando na gente, a gente trabalhando a nossa energia, as nossas memórias, a gente entra num processo de paz interior e essa nossa paz vai contagiando as pessoas que estão à nossa volta. Então, o Ho'oponopono é trabalhado sempre de uma forma individual e aí resolve, né, todo o resto. Então, sempre quando está com um problema, respira, se conecta consigo mesmo e vai usando qualquer uma das ferramentas de limpeza de memórias, e tem várias outras aqui, eu trouxe essas, e testem e depois tragam os resultados. Foi uma alegria trazer esse assunto aqui para vocês hoje, para a gente, e muita gratidão.